Olá! Nossa mensagem de hoje vem de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e diz: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Nesse trecho aqui de Coríntios, o escritor está fazendo uma relação entre as diversas funções do corpo humano, as várias partes e as várias diferentes características do corpo humano. Uma mão não é um olho e também não é uma orelha, o que parece a coisa mais óbvia do mundo, mas ele está mostrando como isso também é semelhante no corpo de Cristo. Como nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, nós que cremos em Deus, nós que declaramos que Deus é o nosso Senhor e podemos ser chamados filhos de Deus, como que nós devemos ser uns com os outros. E aqui a gente vê que no corpo existem partes diferentes, que têm funções diferentes, mas uma não é necessariamente superior à outra. Somos diferentes. E ele começa a falar, o olho não começa a falar que não quer ser olho, a orelha não começa a falar que não quer ser orelha, porque se não tivéssemos, como iríamos ouvir ou como iríamos enxergar? E às vezes a mão olha e fala assim: eu queria ser mais importante, eu queria estar na cabeça. Mas a função dela é extremamente importante. Então, às vezes nós, no lugar onde nós estamos, na igreja onde nós congregamos, a gente se acha muito pequeno porque nós somos inseguros. A gente acha que não tem capacidade. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Olha como aquela pessoa canta. Vamos pegar um exemplo que todo mundo entende, porque toda igreja tem algum tipo de música. Você olha aquela pessoa que canta belamente e às vezes você olha e fala: poxa, eu não tenho esse dom. Eu não tenho essa capacidade, eu não consigo cantar que nem essa pessoa. E eu estou aqui para dizer que talvez seja isso mesmo. E não tem nenhum problema. Existem pessoas que têm certas qualidades, existem outras pessoas que têm outras qualidades. E é claro, você que é inseguro nesse momento, está pensando assim: eu não tenho nenhuma. Sempre tem esse pessoal. Eu não sei que moda que a gente tem ultimamente, que pessoas gostam de fazer humor com autodepreciação, fazer humor dizendo que ela não tem valor, fazer humor dizendo que ela não tem importância, fazer humor dizendo que você não tem nada que redima. Deus não concorda com isso. Aqui a gente vê a Bíblia nos falando que nós somos diferentes uns dos outros. Cada pessoa é única. Cada um de nós tem uma função. E não é porque a minha função é ser mão e a sua função é ser olho que isso faz com que um seja melhor que o outro, porque nós fazemos todos parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E até hoje, mesmo com todos os avanços científicos, não precisamos atualizar essa frase, porque a gente sabe que é na mente, é na cabeça que o corpo inteiro é organizado, controlado, direcionado. E a pessoa, ela pode perder um braço, pode perder as pernas, pode perder um monte de coisa, mas na mente dela, ela ainda pode existir. Na cabeça é onde está, o centro do ser humano. E talvez você fale assim: mas e o coração? Existem máquinas que fazem uma função ali, podem até substituir ou auxiliar o coração, mas não existe nenhuma máquina que substitua o seu cérebro, a sua mente. A parte mais importante do corpo é e sempre será a cabeça. E aqui o escritor de Coríntios já sabia disso. E ele já fala que Cristo é a cabeça da igreja e todos nós somos parte dela, todos nós que cremos em Deus. Mas nós não precisamos achar que aquela pessoa que canta tem um dom maravilhoso e eu não tenho,
Porque a realidade é que aquela pessoa é uma parte do corpo e eu sou outra. E eu vou desempenhar o meu trabalho em outro lugar. Eu dei o exemplo de cantar porque eu falo em público, eu falo na frente das pessoas. E vocês que assistem meus vídeos sabem que, é claro, eu tenho algum tipo de facilidade para fazer isso. Eu faço isso até profissionalmente no meu trabalho de segunda a sexta. Mas eu não sei cantar, eu não sei fazer o que essa pessoa do exemplo que eu dei faz. E quando eu dei esse exemplo, eu lembrei de um irmão da igreja que eu frequentava quando eu era mais jovem, que cantava maravilhosamente bem. E a gente podia olhar aquela bela canção, olhar ele falando, que coisa maravilhosa. Olha que lindo, que louvor lindo. Que dom maravilhoso que Deus deu a essa pessoa. Poderia estar junto, celebrando junto como um corpo de Cristo unido. Mas, se você estiver com a cabeça no lugar errado, você também pode ficar pensando, por que não sou eu? Eu queria que fosse eu lá em cima. A mão começa a falar, mas eu queria cantar. E o olho começa a falar, mas eu queria cantar. E nós temos que entender que é importante que nós possamos sempre estar nos aperfeiçoando, sempre melhorando, para servir ao corpo de Cristo melhor, servir a igreja de Cristo melhor, mas que tem pessoas que vão ter mais facilidades para uma certa coisa, e tem pessoas que não vão ter. Do mesmo jeito que eu tenho certas facilidades, eu tenho muita dificuldade em outras coisas. Vou dar um exemplo meu. Quem me conhece já sabe que eu sou assim. Quem não me conhece tão bem talvez vai se surpreender. Eu posso ser colocado na frente de uma multidão para falar e eu não vou ter vergonha. Porém, se uma pessoa sentar na minha frente para conversar comigo sozinha, eu não sei o que eu faço. Eu não sei para onde eu corro. Eu quero enfiar minha cabeça na terra que nem um pássaro gigante, uma ema. E eu entendo isso. Eu olho e falo, é assim que eu sou. É importante entender, é assim que eu sou. Eu vou continuar trabalhando, eu vou tentar melhorar, eu vou me esforçar, como eu já tenho melhorado e trabalhado a vida inteira. Antigamente nem falar na frente dos outros eu falava, Deus me deu essa capacidade, me transformou e eu fui aperfeiçoando. Então hoje aos 36 eu faço coisas que quando eu tinha metade da minha idade, 18, eu era incapaz de fazer. Então não posso dizer assim, é assim que eu sou, é assim que eu vou ficar a vida inteira. Não, a gente melhora, a gente trabalha, mas o que eu estou dizendo é que no corpo de Cristo existem diferentes funções. E não fique triste porque você é uma orelha, mas queria fazer o trabalho que a mão faz. Não fique triste, entenda, olha para a realidade de quem você é, das suas qualidades, porque Deus com certeza te deu capacidades também. E você tem que entender o que é que eu posso fazer, como que eu posso colaborar no corpo de Cristo. Porque se o corpo inteiro quiser cantar, ninguém vai, as pernas não vão andar, as mãos não vão segurar, os olhos não vão olhar, todo mundo vai querer cantar, mas a mão não vai conseguir cantar, e o pé também não, e o olho também não. Funções diferentes, pessoas diferentes. Não é todo mundo que vai ter a capacidade de fazer a mesma coisa. Um é diferente do outro e tudo bem. Não tem problema. Não tem problema que eu não consigo cantar na frente das pessoas. Eu lembro que meu pai cantava muito. E ele sempre quis que eu cantasse. Sempre, sempre, sempre. Mas por algum motivo eu nunca consegui. Era terrível, terrível. E é o que eu consigo fazer no meu tempo livre. Eu consigo fazer para me divertir. Mas se eu começar a cantar na frente das pessoas, eu fico todo nervoso. Eu começo a bocejar. E eu sou incapaz de fazer isso. E só de falar de bocejar, eu comecei a bocejar. E muita gente que está assistindo também, porque é assim que bocejos funcionam. Concluindo, queridos, nós temos que entender que cada um de nós tem características diferentes e Deus quer te usar do jeito que você é.
Eu não estou dizendo que você vai continuar sendo do mesmo jeito, porque a gente tem que melhorar na vida. Mas o que eu estou dizendo é que você não foi feito errado. Você não foi feito com defeitos. Deus não deu todos os dons para uma pessoa e esqueceu de dar para você. A minha esposa, a gente brinca de vez em quando, né? Que às vezes você encontra uma pessoa de Hollywood que a pessoa é muito bonita, né? E aí ela tem uma frase que ela diz, que é: Deus tem os seus favoritos, né? Como se fosse brincando, assim, né? Falando assim, olha, Deus deu todos os dons para essa pessoa e meio que esqueceu um pouco de mim. É uma brincadeira, lógico, né? Porque nenhum de nós realmente acha que Deus esqueceu de dar dons para nós. Se eu achasse isso, eu não estaria aqui falando para vocês. Mas é importante que a gente não deixe esse pensamento passar de brincadeira, né? Eu brinco com isso, tá? Mas não ache que Deus se esqueceu de você, porque Ele não esqueceu. Deus te deu capacidades, Deus te deu algo que você pode fazer pelo reino, pelo corpo de Cristo. Você tem uma função, você tem um propósito. Pode não ser a mesma função, talvez você ainda não saiba qual é a sua função, mas não tem problema. Vamos tirar um pouquinho isso da área espiritual, né? Eu vou dar um exemplo aqui de trabalho. Tem alguns empregos, né, que as pessoas consideram com mais respeito do que outros. Eu conheço pais que querem que os filhos sejam advogados, médicos, e jamais querem que os filhos sejam músicos ou artistas, porque é difícil de se sustentar, não tem como você ganhar vida sendo artista, né? E nós sabemos hoje em dia que isso não é verdade. A gente sabe que existem pessoas que cantam, que têm bandas e que conseguem ganhar vida. É difícil? É difícil. Mas nem todo mundo precisa ser um doutor, nem todo mundo precisa ser advogado. E não é porque aquela pessoa é doutor ou é doutora, né, que signifique que ela é uma boa pessoa, ou que ela é melhor ou pior. Não significa nada disso. O cargo, um título, não significa nada disso. Eu trabalho numa escola e algumas das melhores pessoas que eu já conheci no trabalho, na minha vida, sempre são as pessoas da limpeza. Eu não sei explicar o porquê, mas as pessoas que cuidam da faxina da maioria das escolas que eu já trabalhei acho que umas 10 ou 15 escolas na vida, são sempre as pessoas mais gentis, mais legais, que têm as histórias mais incríveis de vida para te contar. São as pessoas que sentam para conversar com você e você fica, uau, você aprende com elas. E elas têm um cargo que muitos olhariam e falariam assim, é a pessoa que cuida da limpeza, é a pessoa que limpa o banheiro. E se você pensa algo assim, peça para Deus te ajudar, para você não pensar mais coisas desse tipo, porque é algo bem negativo, é algo bem maligno isso. Você achar que a pessoa tem que ser doutora, ela não pode, sei lá, trabalhar na Sabesp. A pessoa tem que ser advogado, ela não pode ser um guarda de rua. Qual é o problema? O mundo precisa de médicos, o mundo precisa também de atores. O mundo precisa de soldados, mas o mundo também precisa de palhaços. O mundo precisa de gente de todo tipo. E quando a gente lê aqui na Bíblia falando sobre o corpo de Cristo, é entendendo isso. Existem pessoas de todo tipo no mundo e dentro da igreja, no corpo de Cristo também. E nós temos que aprender a valorizar as pessoas e entender que as pessoas são diferentes umas das outras e que não tem problema. Eu lembro, há uns 20 anos, quando eu estava na faculdade, a gente fez um trabalho falando sobre isso, sobre pessoas com deficiências e sobre pessoas que têm alguma dificuldade, né? E eu lembro que o nosso foco tinha sido, acho que com pessoas com deficiência visual, né? Cegos.
E a gente começou a trabalhar, fazer um livro em áudio, foi uma coisa bem legal. Mas aí na hora de fazer o trabalho escrito, eu lembro que eu entrei numa discussão com o pessoal. Porque eles queriam escrever que todo mundo é igual. E eu falei, gente, para com essa fantasia. Para com essa fantasia de que todo mundo é igual. A gente não é xerocado. É ao contrário. Cada um de nós é diferente. Cada um de nós é único. E quando eles entenderam isso, o nosso trabalho mudou e eles falaram, nossa, é verdade. A gente não pode ficar fingindo que a pessoa que anda de cadeira de rodas é a mesma que o maratonista. Porque se a gente fingir isso, a gente não vai se preocupar com as necessidades dela. A gente não pode fingir que a pessoa de 20 anos é a mesma que a pessoa de 90 anos. Por quê? Porque senão a gente não vai pensar em facilitar o acesso da pessoa de 90. Nós temos que entender, as pessoas são diferentes. Um é braço, um é mão, um é olho, uma orelha. Isso não faz o de 20 ser melhor que o de 90. Não, são só pessoas diferentes, em estados diferentes da vida, com funções diferentes, trabalhos diferentes. Cada um de nós tem um lugar no corpo de Cristo. Tudo que nós precisamos fazer é estar com Jesus Cristo. E tem algum lugar, alguma função prontinho para nós lá. Não importa o jeito que você for, não importa a maneira que você for, tem um lugarzinho para você no corpo de Cristo. O Senhor te ama. E não importa a vida que você levou, ou o jeito que você é, ou a personalidade que você tem, ou as faltas de qualidade que você acha que você tem. Você acha que não tem dons, você acha que não tem defeito, não tem qualidade, só tem defeitos. Deus quer te mostrar que isso não é verdade. Que você tem um lugar, que você tem uma função e Ele tem ótimas coisas para fazer na tua vida. Coisas incríveis. Que você possa encontrar o seu lugar no corpo de Cristo. E se você ainda não conhece, não faz parte, não se considera da igreja, do corpo de Cristo, feche os seus olhos, vá para o seu quarto e converse. Fale que o Senhor está lá para te ouvir. Se você ainda não achou o seu lugar, se você ainda se sente deslocado, solitário, sozinho, sem fazer parte desse... Você não sente que você faz parte dessa família, desse corpo. Coloca a sua vida diante de Deus. Fala para Deus como você está se sentindo. E Ele pode transformar a sua vida. Deixa Ele fazer isso. Então, bom dia, queridos. Fique com Deus e fique na paz. Até a próxima.